Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ProcVTube. E no nosso Excel Rapidez de hoje nós vamos aprender a identificar registros repetidos em uma tabela. Vou mostrar para vocês 3 exemplos aqui, ao inserir fórmulas, como nós identificamos estes nomes repetidos. Nós já temos um outro vídeo com o instrutor Bruno, na qual ele ensina também a identificar valores duplicados em uma tabela utilizando 3 diferentes recursos. É muito interessante também, que é diferente do que eu vou ensinar hoje aqui. É uma outra forma que nós podemos também identificar e tratar esses valores duplicados. Esta aula eu fiz justamente pelo comentário do Paulo Silva, que solicitou em um dos nossos vídeos, na qual eu ensinei sobre como embaralhar nomes dentro do Excel. O nome do vídeo é Lista Desordenada. E ele nos solicitou para explicar detalhadamente essa mesma fórmula que eu inseri naquela ocasião. Então, como que nós faremos isso? O primeiro exemplo aqui que eu vou trazer, eu vou verificar somente nessa coluna. Eu vou inserir aqui a fórmula CONT-C. Ao abrir parênteses, no meu intervalo, eu vou informar aqui a coluna de vendedor, ponto e vírgula, e no meu critério, eu quero exatamente contar este vendedor aqui dentro desta lista inteira, quantas vezes ele aparece. Ao fechar parênteses, ele aparecerá o número 1 quando esse vendedor é exclusivo. E qualquer número maior do que 1 significa que este vendedor aparece mais de uma vez na minha tabela. Não importa em qual momento ele aparece, ele vai contar. Caso eu queira informar aqui, ao invés de aparecer o número 2, eu quero que apareça a palavra repetido. Então nós vamos acrescentar aqui a fórmula C. Ao abrir parênteses, eu vou verificar se essa contagem é maior do que 1. Então, ponto e vírgula, ao abrir aspas aqui, se é verdadeira essa condição, eu vou escrever repetido. Fecho aspas, ponto e vírgula, e se não for verdadeiro, se não for maior do que 1, eu vou deixar em branco, ou seja, essas duas aspas fará com que a célula fique em branco. Ao fechar parênteses e pressionar Enter, aqui está. Ele já apareceu aqui, são os mesmos registros que estão repetidos. Vamos supor que você queira que só apareça como repetido o segundo nome da lista e não os dois, porque você talvez queira excluir de uma só vez essa tabela, né? Essa lista de registros duplicados. Então, eu vou fazer aqui um segundo exemplo para que você consiga identificar somente o segundo registro repetido, ou a partir do segundo. Então, nós vamos inserir novamente a fórmula CONT-C, só que desta vez, ao invés de eu selecionar a coluna inteira, eu vou me referir somente à célula F11 até a célula F11. Então, eu vou colocar aqui F11, que é essa mesma célula, 2 pontos, até F11. E eu vou travar somente essa primeira referência. Eu vou pressionar F4 aqui, somente para que, ao arrastar esta fórmula, esta referência continue fixa no número 11 e as demais continuem verificando até a célula atual. E ao pressionar ponto e vírgula, aí sim eu posso selecionar aqui para aparecer o nome do vendedor. Então ele vai contar quantas vezes o nome do vendedor está nesse intervalo. Certamente aqui aparecerá somente o número 1. E ao pressionar Enter aqui, eu vou verificar. Ainda tem duplicados? Tem. Vou selecionar o número 2. Observem que agora ele não aparece os dois nomes, somente a segunda vez que o nome se repete. Se houvesse o número 3, ele apareceria a segunda e a terceira vez. Vamos então fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos na primeira fórmula. Vou acrescentar aqui o C, verificar se é maior do que 1, ponto e vírgula repetido, ponto e vírgula, duas aspas. Ao fechar parênteses, pressionar Enter, aqui está, ele apareceu como repetido. Muito bem. O terceiro exemplo que eu quero trazer é caso você queira verificar
se o registro está duplicado em todas essas colunas. Por exemplo, nós temos aqui uma situação onde ele aparece como repetido, porém, eu tenho aqui diferentes supervisores. Ou seja, este valor aqui não é repetido. E por isso eu quero verificar em todas as colunas. Eu vou então digitar aqui a fórmula cont ces, que eu vou verificar diversos critérios. Então, no meu primeiro intervalo, eu vou verificar aqui o gerente, a coluna gerente. Se eu tenho, contar quantas vezes aparece esse nome do gerente. E, além disso, eu vou para o meu segundo intervalo de critério. Eu vou contar também a coluna supervisor. Ao pressionar ponto e vírgula, em qual critério que eu vou contar? O nome do supervisor. Ponto e vírgula, vou selecionar aqui os meus vendedores. Ponto e vírgula, eu vou simplesmente selecionar aqui o meu vendedor. Ao fechar parênteses, ele irá contar somente a combinação desses três nomes. Vamos verificar se ainda tem algum que aparece repetido? Tem, só que desta vez o que aparece repetido é porque esses três nomes eles se repetem. Vamos então acrescentar aqui a fórmula C. Então, C, abre parênteses, tudo isso aqui for maior do que 1, então é repetido. Ao fechar parênteses, ponto e vírgula, duas aspas. Vou fechar parênteses. Muito bem. Aqui está. Gostaram da nossa aula de hoje? Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal e até a próxima!